dia, boa tarde para aqueles que vão assistir este vídeo. Saudações a todos, saudações a todas. Eu sou o professor Charles Alberto Souza Alves e junto com a professora Daiana Souza, nós estamos trabalhando os temas que estão no módulo 5 do percurso formativo do TEA. Neste vídeo, nós vamos abordar sobre a organização da sala de aula, desafios e possibilidades. Quando falamos em organização do trabalho pedagógico, nós estamos nos referindo a praticamente o cotidiano da nossa sala de aula. Como é que vamos fazer o desenvolvimento das nossas atividades ao longo da semana, como vamos organizar nossos trabalhos, como é que vamos fazer com que o ambiente da sala de aula se torne um ambiente favorável para o aprendizado, para facilitar este processo de troca de experiências, conhecimentos e construção de saberes. Para começarmos sobre este assunto, gostaria que todos prestassem atenção nesta síntese que eu coloco neste slide. A diferença de comportamento entre os alunos com TEA impedem que haja um padrão ou uma receita para se trabalhar com crianças e adolescentes com TEA, seja qual for a proposta de organização para o desenvolvimento do trabalho, há a possibilidade de reações diferentes entre os alunos. Muito bem. É possível que dentro da proposta que seja pensada para se desenvolver nos nossos planos de trabalhos com a nossa turma, e ali com a participação e a presença dos nossos alunos com TEA, surjam as inquietações, os questionamentos sobre como devemos proceder, como é que vamos trabalhar. Uma primeira coisa que, de modo geral, pode ser suscitada é a tentativa de observar as experiências consideradas bem-sucedidas que são divulgadas nas escolas ao longo do Brasil. Como é que foi o trabalho, a organização, como é que foram os resultados obtidos e se isso é possível também de ser reproduzido na nossa própria escola ou na nossa própria sala de aula. Então, muito bem. Se fosse possível, né, nós apresentaríamos uma coletânea, uma literatura que apontasse uma organização padronizada, uma organização mais possível de se tornar um perfil de atuação comum entre todos os educadores com seus alunos com TEA. Mas, infelizmente, isso não é possível. Mesmo quando temos um trabalho desenvolvido com os alunos que não têm o transtorno do espectro autista, nós sabemos que cada um tem as suas próprias reações. Cada um aprende no seu próprio ritmo e cada um tem a sua maneira de perceber como está sendo desenvolvido o trabalho. A mesma situação acontece com os alunos com TEA. Nós não temos uma receita pronta. Não existe este modo único, padronizado, que vai eliminar todas as barreiras e que vai nos favorecer a desenvolvimento de trabalhos que mostrem resultados a curto e médio prazo. Não é assim que funciona. A organização do nosso trabalho, ela vai girar em torno das necessidades que são apresentadas para que o currículo formal seja adaptado para o aprendizado desses alunos. Então, aqui é um ponto já que devemos destacar. Não existe receita pronta, não existe um modo único padronizado de trabalho. O que nós temos são experiências que são trocadas, experiências que podem ser experimentadas ou modificadas para se adaptarem às necessidades daquele indivíduo naquele momento da sua vida na nossa sala de aula.
Agora é importante também destacar: não é o aluno que deve se adaptar à nossa organização de trabalho. É a nossa organização de trabalho que deve se adaptar ao aluno. É a escola que deve ser inclusiva e não o aluno que deve enfrentar todos os desafios e barreiras que estão na escola pelos seus próprios esforços e se adaptar. É a escola que deve organizar todos os seus recursos para que favoreça a participação ativa destes alunos, criando assim, então, por meio da sua organização de trabalho, um ambiente receptivo, um ambiente propício para o desenvolvimento desses conhecimentos ali emanados do currículo formal, trabalhados no cotidiano da sala de aula com estes alunos. Então, somos nós que organizamos de acordo com a necessidade. E não é a criança que tem que se adaptar à escola e àquilo que ela vai encontrar ali. Muito bem. Sendo possível, né, algumas experiências, algumas orientações, nós podemos apresentar, que podem ser bastante úteis nas reflexões, nas estratégias que são organizadas pelos nossos professores e professoras nas suas salas. É importante saber que o momento mais trabalhoso em si é o momento de colocar e mobilizar nossos conhecimentos teóricos para a realidade prática, para o momento em si em que vamos, na nossa lida de docente, lutar para que as nossas crianças, como um todo, tenham as oportunidades de alcançar os objetivos de aprendizagem. No caso dos alunos com TEA, né, como é sugerido pelo próprio título desta apresentação, tem os seus desafios, mas também tem as suas possibilidades. Esses desafios não são apenas dos alunos, esses desafios também são dos docentes, que muitas vezes não encontram a segurança necessária na sua formação inicial, e também nas formações continuadas, que abordam muitos aspectos teóricos, mas não mobilizam estratégias mais práticas. Então, neste momento aqui, gostaríamos de compartilhar com vocês algumas noções de trabalho, de organização, algumas ideias que têm sido divulgadas, sido testadas, e em grande parte elas podem servir como uma orientação no momento em que nós formos adaptando o nosso trabalho, a nossa organização, para atender às necessidades dos alunos com TEA. No caso da sala de aula, é ali que se trava realmente essa atividade diária do professor no seu processo de ensinar os alunos. Como é que nós podemos ter aqui alguns subsídios sobre essa atividade na sala de aula? Gostaria de destacar aqui alguns pontos. Primeiro, sobre a perda de atenção. No caso dos alunos com TEA, nós temos em uma variedade de possibilidades de déficit de atenção. Há alunos e alunas que têm uma facilidade de distração. Então, nós temos que começar a pensar nisso. Quando ensinamos, quando trabalhamos os conteúdos curriculares, mesmo eles estando adaptados para esses alunos, temos que pensar se estamos alcançando a sua atenção, se estamos de fato conseguindo chamar este aluno para aquele momento da atividade, para aquele momento da leitura, para aquele momento da interação na classe. Se não estamos, precisamos ter alguns cuidados para facilitar esse momento e conseguir o foco da atenção dos nossos alunos. Deve-se procurar colocar poucos elementos que provoquem distração. Nós vamos chamar isso de elementos distratores, aqueles que acabam tirando o foco da atenção do nosso aluno. Caso o docente perceba
que a presença de muitas imagens colocadas na parede, cartazes e outros objetos tiram o foco do aluno, seria melhor retirar ou rever a posição onde colocá-los, para não impedir a atenção nas atividades propostas. O mesmo princípio que está colocado aqui de tentar ajudar na concentração e manter o foco da atenção do aluno nas atividades que são propostas, vale também para aquela situação em que em algumas salas de aula nós temos janelas que acabam dando para outros ambientes internos da escola ou até mesmo para as vias da nossa cidade, as ruas. Ora, eu não posso colocar esses alunos que têm esta facilidade de distração próximo dessas janelas. Por quê? A todo momento que alguém falar, gritar, houver algum tipo de som chamativo para este aluno, será um momento em que eu vou perder este foco da sua atenção. Então, eu retiro o aluno dessa proximidade de janela, desses sons e movimentos que vão distraí-lo e coloco ele em uma outra posição que favoreça a sua concentração. Em relação a esta questão da atenção, é recomendado também, permitir assentos preferenciais. Nós temos, dada a organização das cadeiras da nossa sala de aula, a possibilidade de o aluno ficar no fundo da sala, no meio da sala ou mais próximo do professor, próximo da sua mesa e da lousa. No caso do aluno que tem muita facilidade para a distração, não tem condições de colocá-lo no fundo da sala, com os alunos, os demais alunos correndo, falando, brincando, porque até a comunicação que o professor tenta estabelecer com ele, da posição que se encontra próximo da lousa até este aluno no fundo da sala, nós não teremos a eficácia desse estabelecimento de comunicação, dado a quantidade de distrações que ele estará ali naquele momento enfrentando. O que é que podemos fazer? É organizá-lo no sentido de que ele fique num assento preferencial, mais próximo ao professor e mais próximo à lousa, para manter ali a sua atenção. Vou destacar aqui em vários momentos esse aspecto visual, de termos essa ênfase em chamar a atenção do aluno, não apenas por meio da nossa linguagem verbal, mas também da linguagem visual, gestual, para facilitar a sua atenção e sua aprendizagem. Permitir atividades alternativas que, incorporando personagens favoritos em suas atividades, favoreça a ajuda, por exemplo, física, gestual, etc., sempre que o aluno apresentar alguma dificuldade. Isso vai variar de caso para caso, mas encontramos alunos e alunas que têm uma relação de afeição com determinado personagem, determinado brinquedo, determinado objeto. Nós poderíamos usá-lo também como uma estratégia para prender a atenção do aluno na atividade. Um exemplo, por exemplo, aqui hipotético, é o caso de uma criança que goste de um brinquedo se relacionando com um sentimento mais afetivo por ele, que é, vamos dizer, um coelho. Este brinquedo que chama a atenção e cativa a afeição dessa criança, nós poderíamos, então, encontrar uma forma de adaptar nas atividades uma figura, uma ilustração de um coelho falando, colocando naquelas bolhas de recursos das nossas ferramentas de edição, as falas do texto como sendo ditas por este personagem. E dessa forma se tornaria mais atrativo, se tornaria mais interessante e chamaria mais a atenção da criança para aqueles enunciados que, na verdade, seriam os comandos das atividades para as quais, naquele momento, estariam sendo propostas.
Outro recurso que poderíamos usar também nessa questão da atenção, né, seria fazer destaques nos textos e nas folhas de exercícios para que o aluno se concentre no material mais importante. Nós temos o mais comum nas nossas salas de aulas pelo Brasil afora é o livro didático, né? E neste caso, o livro didático ele já vem com uma quantidade de texto e uma quantidade de imagens, figuras, ilustrações que nós não temos mais como fazer edição, não temos como modificar. E no corre-corre do dia a dia também fica difícil nós solicitarmos aqui para professores e professoras que já têm uma sobrecarga de trabalho nessa atividade docente, fazer cópia desse material para tentar fazer tratamento no computador, fazer edições, solicitar a impressão disso na escola. O mais prático seria nós fazermos destaque nesses textos e nas folhas de exercícios que vão ser entregues para esses alunos. Um marca-texto, alguma forma que faça com que a visão deste aluno seja direcionada para os pontos mais importantes daquele texto, com as informações que mais devem ser destacadas no momento da atividade. Oferecer versões mais fáceis do material de leitura, se possível, por exemplo, um texto de história que contenha menos fatos para memorizar, colocar a criança, se possível, ao lado de outra criança com interesse em ajudá-la. E aí é uma questão interessante aqui para a gente também tratar. A sala de aula ela não é encarada hoje como uma concepção tradicional de ensino, de um professor que sabe tudo em relação a depósito de conteúdo curricular na cabecinha dos nossos alunos. Nós partimos de um pressuposto de que todos têm compreensão, noção e conhecimentos ao chegarem à escola. E dependendo da maturidade, do desenvolvimento da comunicação, da percepção, desse desenvolvimento afetivo, dessas características que nós encontramos nos nossos alunos, é possível nós contarmos também na sala de aula, embora o ideal seja um professor de apoio, um professor da educação especial, mas a realidade a gente sabe que não é assim, nós contarmos também com o apoio de crianças que tenham, né, esta capacidade, esta condição orientada pelos seus professores para auxiliarem também esses alunos nas suas atividades. É um trabalho cooperativo e assim nós também temos já este trabalho com os demais alunos. Nós fazemos trabalhos em duplas, fazemos trabalhos em grupos, fazemos momentos de debate, troca de experiência, e isso não é uma novidade. A questão é colocarmos um aluno que tenha esta capacidade, este perfil comunicativo, esta compreensão no sentido de ajudar, auxiliar o nosso aluno com TEA. Colocar as crianças, então, ao lado e, nos momentos de estudo, usar colegas de estudo, tá? Para fazer a leitura do material. Em momentos do trabalho curricular, do conteúdo que vai ser trabalhado, podem surgir momentos de leituras mais difíceis. Nesses momentos, podemos pensar na estratégia de solicitar a alguns colegas que façam a leitura e um pouco também, né, de tentativa de chamar a atenção do aluno com TEA para esses pontos ali já previamente orientados pelo professor. Nós temos então o momento da atividade e também nós temos os momentos, né, da avaliação. Também no momento da avaliação das tarefas, né, nós não podemos ter uma padronização e achar que isso vai acontecer no mesmo ritmo dos demais alunos. Cada aluno já tem o seu ritmo. Mesmo alunos que não têm nenhum tipo de deficiência ou alguma limitação
em alguma área da sua vida, motora, cognitiva, da linguagem, acabam, momento aqui, momento ali, pedindo para fazer a continuidade do trabalho em outro espaço, em outro tempo e devolver para os professores. Essa flexibilização ela é muito produtiva, porque ela já mostra que o aluno está interessado em dar continuidade ao seu estudo, ele só não conseguiu naquele momento. Então, nós temos que ter este pensamento de flexibilização dessas tarefas, inclusive no caso da avaliação. Então, permitir para os nossos alunos ambientes alternativos. Ele precisa de concentração, ele precisa ter um momento em que ele se sinta mais seguro, uma organização interna do seu aspecto emocional e do seu aspecto cognitivo. Então, o aluno pode realizar os testes na biblioteca, no laboratório ou em casa, auxiliado pelos seus pais, pelos seus responsáveis. Não há problema nisso. A questão é nós encontrarmos a maneira certa, mais adequada, mais favorável para que ele consiga a realização dessas atividades que são propostas. Permitir horários flexíveis. O aluno pode realizar os testes após a escola, na sala de estudo, durante o intervalo ou enquanto os outros vão para a biblioteca. Nós temos que pensar na organização das atividades, inclusive as avaliativas, de acordo com a necessidade. Lembrando, é a escola que organiza ao redor da necessidade, e não a necessidade que tem que se adaptar ao padrão de organização da escola. Avaliações de tarefas também podem ser pensadas em estender ou eliminar limites de tempo. Ora, quando eu começo a fazer algum tipo de ênfase em um tempo pré-estabelecido, determinado, com um início e um fim, eu posso trazer ansiedade, eu posso trazer insegurança, eu posso trazer uma condição emocional, sensitiva, que não vai favorecer. Permite método de avaliação alternativo. Embora nós tenhamos a facilidade de fazer uma redação, um questionário, uma prova de múltipla escolha, nós devemos pensar na alternativa que seja mais adequada para as condições de realização dessas tarefas por nossos alunos com TEA. Então, se ele gosta de fazer uma apresentação oral daquele conteúdo que foi trabalhado, vamos tentar a apresentação oral. Se dentro dessa nossa dinâmica de sala de aula, ele gostaria de mostrar por meio de algum outro recurso, por meio de uma forma de ilustração, por meio de um conjunto de trabalhos, um portfólio, também temos que ver. A questão é aquilo que melhor favorecer as expressões de pensamento e construção de saberes, mesmo nesses momentos de avaliação das tarefas, será aquilo que melhor vai nos ajudar na construção desses conhecimentos com os alunos. Também temos, em alguns momentos, a necessidade de que nosso aluno leve trabalhos, atividades para além do tempo e do espaço que é vivenciado na escola e na sala de aula. Então, atividade para casa, como nós costumamos fazer pesquisas, solicitação de atividades de pesquisa sobre alguma temática que está naquela semana, naquele mês sendo trabalhado, alguma coisa que nós pedimos para esses alunos também precisa de alguma orientação para que nós possamos organizar este tipo de atividade. Então, podemos dar tarefas de casa por escrito, com regularidade diária ou semanal, em vez de distribuir as tarefas oralmente ou esperar que sejam copiadas da lousa. O que é que isso vai facilitar? O auxílio da família. Tá? O nosso aluno, dependendo das características que ele apresenta, ele pode ter um déficit de atenção, de concentração. Quando eu
partindo da ideia de que todos os alunos estão anotando aquilo que eu deixei de aviso, de orientação para a atividade na lousa, e estão copiando, e não tenho o cuidado de observar se este aluno fez isso também, eu corro o risco de perder, nesta semana, a atividade que deveria ser realizada na sua casa, e, claro, com o auxílio de um adulto, um auxílio dos pais ou responsáveis. Mas eu não fiz esse cuidado, não percebi a dificuldade de concentração naquele momento, acreditando que ele estava copiando. Então, eu preciso ter este cuidado, deixar logo por escrito as anotações e orientações de como é que vão ser feitos esses trabalhos, porque também a família nos ajuda neste desenvolvimento. Permitir o uso de fichas ou esboços preparados para pré-leitura, organização e revisão do material do texto. Por que isso? Porque quanto mais nós enxugarmos a quantidade de texto e focarmos nos pontos mais que devem ser mais destacados, melhor para a organização da compreensão desse material escrito e desses estudos que o aluno está fazendo. Vamos reduzir também a quantidade total do material a ser lido. Por exemplo, o professor destaca as passagens mais importantes. É difícil a gente pensar assim, mas todo tempo eu tenho que produzir um texto geral e um texto específico? Não, é uma adaptação. Você tem um texto geral, sabendo que é assim que nós estamos nessa dinâmica de trabalho nas nossas instituições escolares, mas ali você reduz o foco de leitura e atenção, fazendo então o destaque da parte que interessa. Na folha de atividade, escreva apenas o necessário. Para as crianças mais velhas, substitua textos longos por mais imagens. Lembro, de novo, o aspecto visual. Vamos ter que fazer uma agregação de estímulos. O da linguagem verbal, o da linguagem gestual, das imagens, das possibilidades de tudo que junto chegue nas mensagens que vão prender a atenção do nosso aluno. Também temos a questão da socialização, né? E na socialização, nós temos aquele pressuposto de que o ser humano aprende nas interações. Sim, nós somos seres sociáveis, vivemos em sociedade, e nós aprendemos nas trocas, nas experiências. Como diz o nosso Paulo Freire, né? O professor ensina aprendendo, o aluno aprende ensinando. Então, são trocas constantes. E isso também acontece entre os alunos. Aonde há dois alunos conversando, há troca de compreensão, de entendimento, de visão de mundo, de construção de percepções e saberes. Isso é um grande estímulo para o desenvolvimento. Então, também temos que ter este cuidado na hora de organizar nossas atividades na sala de aula para trabalharmos com nossos alunos. Então, crianças com TEA têm dificuldade de interagir socialmente. Por isso, ao invés de tentar aproximar essa criança ao grupo, faça com que o grupo se aproxime dessa criança. Comece com apenas um colega realizando atividades em dupla. Faça o teste, experimente. Lembre-se que não temos receita. Se não der certo a dupla na realização da atividade em si, mantenha-os fisicamente perto, mesmo que fazendo atividades distintas, separadas. É preciso estimular os vínculos afetivos. E a rotina da sala de aula. Uma noção mais geral de experiência já tem mostrado que o aluno com TEA precisa de uma rotina. E quando nós mudamos repentinamente esta rotina, isso traz prejuízos para esse aluno. Então, a definição de uma rotina de trabalho é fundamental para os alunos com TEA, pois permite que se organizem internamente, ao saberem o que vai acontecer. Ele não vai gerar ansiedade, evitando situação de ansiedade em razão do desconhecido. Empregar a fala mais simples, clara e concisa possível. Pode acontecer casos em que pessoas com autismo compreendam apenas uma parte das palavras que lhes são dirigidas.
Então, não fale muito, seja mais direto possível, que isso vai ajudar naquele momento da comunicação. Eu vou sugerir aqui também uma leitura, né, que vai se somar ao que nós tratamos aqui. O texto se chama Inclusão de Crianças Autistas, um estudo sobre interações sociais no contexto escolar. E como tarefa para esse vídeo e esse tema que nós tecemos aqui algumas reflexões, eu gostaria de sugerir que vocês assistissem um vídeo intitulado 6 dicas para professores de crianças autistas. E o link está aqui, colocado aqui no nosso, na nossa página, aqui, nosso slide, com a referência para o YouTube. Agradeço a todos que assistiram até este momento esse vídeo e que ele tenha sido proveitoso para todos. E aqui, então, nós nos despedimos.